Galera, vamos falar um pouquinho hoje de como fazer emissões com milhas Avios. Quando eu falo em milhas Avios, eu estou falando de milhas do Iberia, tá? Vamos anotar aqui. Milhas do Iberia, milhas da British ou milhas da Qatar. Tá ok? Lembrando que o programa da Iberia, ele se chama Iberia Plus, o da British Executive Club e da Qatar a Privilege Club, tá bom? O que você tem que saber? Essas três companhias aéreas, esses três programas, eles compartilham da mesma moeda, Avios. Significa que você com milhas na Ibéria, você pode transferir para a British e da British você pode transferir para a Qatar. E o inverso também pode acontecer. Você pode voltar as suas milhas Avios. As milhas são chamadas de Avios nesses programas, da Qatar para a British e da British para a Ibéria. Por que isso pode fazer sentido em algumas situações? Porque muitas vezes você vai ter um voo presente no programa da Ibéria mais barato do que no programa da Qatar. E o contrário também pode acontecer. Às vezes o mesmo voo, o mesmo horário, o mesmo itinerário, ele vai estar mais barato lá no programa da Qatar do que no programa do Ibéria. Então, sempre que eu verificar um voo com parceira, tá? Como parceira desses programas, o ideal é que você enxergue nas três para ver se faz sentido você fazer a emissão num programa ou no outro. Agora, é claro que se tiver o mesmo valor, você faça a sua emissão na própria Iberia. Lembrando que como que nós acumulamos milhas no Iberia? Através de transferência do Esfera, do programa de pontos Esfera, sempre aguardando de preferência uma bonificação, o que tem se mostrado nos últimos meses, que nós temos que esperar uma bonificação de 30% de bônus, é o que tem valido a pena. De preferência, o seu milheiro tem que ficar o quê? Abaixo dos R$ 56 para que sua passagem aérea fique bem barata. A última promoção que nós tivemos, o milheiro estava abaixo dos R$ 50, então estava muito bacana, tá? Então, como eu falei aqui no nosso slide, você tendo milhas no Iberia através de transferência ali do programa de pontos Esfera, você pode transferir para a British e da British para a Qatar, tá bom? Só que aqui eu já coloco uma observação para você. É bom que você tenha isso daqui em mente, uma observação. Essa transferência só é possível depois de 90 dias de cadastro, tá bom? Então, quanto antes você se cadastrar nesses programas, maior vai ser sua exposição às oportunidades, tá bom? Então, se inscreva logo, faça cadastro, não precisa fazer assinatura de clube, nada disso. Apenas fazer cadastro nos três programas. É claro que tem que ser o quê? O mesmo CPF, a mesma conta, os mesmos dados, para que você possa combinar, né, essa transferência de um programa para o outro é chamado de combinar avios. Você pode transferir da Ibéria para a British, da British para Qatar, tá bom? 90 dias de cadastro. Então vamos lá. Bom, agora que parceiras são essas que você pode fazer a emissão, tá? Com milhas no Iberia, na British ou na Qatar? São parceiras da OneWorld mais a Latam. A Latam também, tá? Você com milhas Iberia, você com milhas da Qatar, da British, você pode voar com a Latam, tá bom? Pode fazer essa emissão. Muitas vezes pode até fazer sentido você com milhas Iberia voar Latam dentro do Brasil, dependendo ali do como esteja o preço, né? Eu sempre costumo falar que essa tabela fixa do Iberia, que é uma tabela fixa por distância, ela só é válida para tu voar com a Latam dentro do Brasil em situações emergenciais. Vamos dizer que você queira um voo hoje ou amanhã, que o trecho dentro do Brasil, o pessoal sabe que é absurdo quando é em cima da hora. Aí pode fazer sentido, caso tenha disponibilidade, você verificar esse voo lá no programa do Iberia, que aí você vai encontrar, dependendo da distância, ali em torno de 8.500 aves, aí pode ser que faça muito sentido. Tá aqui o programa da Iberia, pertence a OneWorld. Lembrando, quando um programa ele pertence a uma aliança, significa que com milhas daquele programa eu consigo voar com qualquer uma de suas parceiras. Quer dizer, com milhas no Iberia você consegue voar
com a American Airlines, com a própria British, com a Cathay Pacific, com a Qantas, voar Qatar lá para Doha, El Maroc lá para Casablanca, Marrocos. Então isso tudo é possível, é possível. Só que existe um macete, não é sempre que eu quero. Tem que ter disponibilidade para que você faça essa emissão lá no programa da Iberia, na British, na Qatar, para que você voe com essas parceiras. E hoje eu estou aqui justamente para te ensinar como achar essas disponibilidades, tá bom? Então vamos lá. Em qual site eu posso achar essa disponibilidade? O nosso site seats.aero, que é o nosso site de busca de passagens ou o quê? Award, nossas passagens premiadas, tá? Vamos escrever aqui, as nossas passagens Award. E aí é o seguinte, você vai lá no seats.aero e vai selecionar esse programa aqui, ó, no botão Explorer. Você vai apertar no botão Explorer e selecionar o programa da Alaska, tá? A gente vai selecionar esse programa. O que a Alaska tem a ver assim, ó? Ele também pertence ao Onward, ele vai ser o nosso caminho para achar justamente essas passagens premium, tá ok? Segue esse caminho, seleciona o programa da Alaska. Lembrando, tá, gente, o seats.aero, na sua versão gratuita, tá? O pessoal sempre me pergunta isso, gratuita, eu consigo ver até quantos dias da sua consulta para frente. Faço uma consulta até 60 dias. Na versão Pro, eu consigo ver o ano todo, tá? O ano ali de visão. Então, se você quer fazer um planejamento com mais antecedência, sugiro que você faça a assinatura da versão Pro, tá? E $10 ali por mês vale muito a pena pela economia que você pode obter ali com a sua emissão na sua passagem, tá bom? Então vamos dizer ali que você foi no seats.aero, selecionou o programa da Alaska, já está selecionado e eu quero ver um voo. Olha, você mantém aqui, vai ser essa página que vai aparecer. Você coloca que quer fazer um voo da América do Sul para qualquer lugar. E aqui nesse campo Search, a gente vai filtrar pelos aeroportos. Eu coloquei aqui, ó, aeroporto Guarulhos, Orlando. Por que eu coloquei esse aeroporto Guarulhos, Orlando? Porque eu já vim para esse site já sabendo que dentre aquelas companhias aéreas parceiras na Oneworld mais a Latam, eu sei que a Latam faz esse trecho Guarulhos-Orlando. Então, se tiver disponibilidade, vai aparecer aqui para mim. O ideal é verificar esses voos o quê? Que estão em verde, são voos diretos. Por exemplo, aqui, ó, essa data aqui, 9 do 12 de 12 do 9, né? 12 do 9 de 2025. Gostei dela. Vamos dizer que gostei dessa passagem aqui, tá? E aí o que eu faço? Aí você tem que clicar nesse izinho aqui de informações para ver quem é que está fazendo aquele voo, tá bom? Olha lá, quem está fazendo o voo é a Latam, tá? É a Latam. Como eu falei, se selecionado o programa da Alaska, aparecer algum programa, né? Você escolheu ali o voo. Apareceu algum programa que seja parceira da Oneworld, que seja parceira Oneworld mais a Latam, então aquele voo é possível que você encontre lá no programa da Iberia, da British, da Qatar. Caso você ache no programa da Iberia, o que eu sugiro? Dá uma olhada, principalmente se for emissão da Latam, dá uma olhada na Qatar, porque normalmente na Qatar vai estar mais barato, principalmente de executiva, pode ter bastante economia aí nessa emissão, né? Olha, tu vê que, né, na mesma data aqui tem tanto econômica quanto executiva aqui com a Latam, então vale a pena, tá? Vale a pena ir lá na Iberia. Por exemplo, fui lá na Iberia, tá bom? Na verdade aqui eu pesquisei no dia 12 do 11, tá? Não tem problema não, se você fosse naquela data ia também achar, já que tinha disponibilidade. Olha aqui, ó, no programa da Iberia, entrei no programa da Iberia, tá? Aqui eu tenho para fazer essa emissão com a própria Latam, é um voo de econômica, executiva já não tinha mais, 41.250 avios, tá bom? Se você quiser saber quanto que vale isso daqui em dinheiro,
Última promoção aí que nós tivemos do Esfera para o Iberia, fizemos em torno de um milheiro médio de R$ 50. Então você teria que pegar aqui 41,250 multiplicado aí por 50, daria acima dos R$ 2.000, mais aí 59,75 euros. Só que acontece o seguinte, eu não faria de início já a emissão no dia 12/11 com Iberia. Lembrando que com milhas Iberia você consegue fazer essa transferência desses pontos sem desságio, sem bônus nenhum. O que você tem no Iberia você vai jogar para a British e da British você vai jogar para Qatar. Como eu falei, o bizu que eu estou dando para vocês, se você encontra um voo da Latam, principalmente internacional no programa Iberia, vale a pena você dar uma olhada no programa lá da Qatar. Olha só, eu fui no programa da Qatar nessa mesma data, 12/11, tá aqui ó, é o mesmo voo, olha a diferença de preço. Na Qatar tá lá 25.750 avios. Quer dizer, bem mais barato do que no Iberia. Ah, isso acontece para todas? Não. Com a Latam normalmente acontece, tá? Mas com as outras parceiras, com a British, com a Qatar, pode ser que não. Às vezes na Iberia está melhor. Eu sempre falo para comparar, porque se tiver o mesmo preço, tu não precisa fazer transferência, mantém lá na Iberia, tá? Muitas vezes no Iberia vai estar a diferença vai estar nas taxas com relação a Qatar, entendeu? Então sempre faça a comparação. Só para te dar um exemplo, normalmente uma executiva da Latam é uma executiva cara, tá, gente? No dinheiro, ela custa em torno de R$ 16.000 no dinheiro. Isso só o trecho. Estou arredondando aqui, R$ 16.000. Com milhas Latam, se você tem milhas Latam, normalmente a gente consegue baratear isso. Mas vai baratear, sei lá, por uns 8 mil talvez, que já seria um bom desconto, 50% aí da passagem. Com milhas do Iberia, desde que tenha disponibilidade, né? E para ver essa disponibilidade, a gente faria esse caminho aqui pelo Alasca, ia ver lá se tem a disponibilidade na data que eu quero, ou então alguma data que pode ser que me favoreça. Essa mesma passagem pode estar girando em torno de uns 6 mil e pouco. 6 e pouco. Agora, com milhas da Qatar, essa mesma executiva, ela pode estar girando em torno de 77 mil milhas, 77.250 mil milhas aqui na Qatar, que dá em torno, vou botar com as taxas, 4 mil e pouco. 4 mil e pouco. Então, quer dizer, uma passagem que no dinheiro ela começa por 16, você pode terminar com 4 mil e poucos reais. Isso eu estou falando da executiva da Latam, por exemplo, de Guarulhos para Orlando, tá? Guarulhos para Orlando, a gente tem mais ou menos esses preços aqui em dinheiro para Qatar. Então você tem que ter cadastro nesses programas, caso você queira fazer ali uma emissão, esse é o caminho, mas eu preciso ter o quê? Ter o tempo de cadastro nesses programas para que eu consiga fazer essa transferência, tá bom? E aqui eu estou te dando outro exemplo, por exemplo, agora eu estou indo de Guarulhos para Londres, tá? Na Europa, aqui ó. Eu filtrei aqui a América do Sul e a Europa e peguei aqui a passagem a Guarulhos, Londres, tá? Lembra que essas milhas aqui só me interessa a corzinha dela, não? A gente não vai ficar baseado por essas milhas porque são milhas da Alasca, tá bom, gente? Só me interessa a corzinha para ver se é um voo direto ou não. Bom, aí eu clico aqui no izinho para ver quem é esse parceiro que está fazendo esse voo, para ver se realmente é parceiro da Onward. Olha aqui, ó. Olha a logo. É a British, então pertence ao Onward. Então provavelmente a gente ache lá na Iberia, na British também na Qatar, mas aqui eu só estou mostrando Iberia e Qatar, tá bom? Olha, na Iberia, nessa data, tá aqui, ó, 35 mil avios mais $8, tá bom? É o preço. É claro, com milheiro de R$ 50, eu pegaria 35, que é a quantidade de milhas, multiplicaria por 50 e somaria mais 8 euros. Nesse caso aqui, valeria a pena ver quanto é que está na tabela dinâmica da Latam.
Sempre compara, tá, gente? Tabela dinâmica, tabela fixa nas parceiras, nas estrangeiras, né? Não vai fazendo de cara já na Ibéria, não. Compara preços sempre, porque muitas vezes lá na tabela dinâmica da Latam pode estar mais barato do que na tabela aqui fixa da Ibéria ou até mesmo da Qatar. Aí eu fui na Qatar para a mesma data, para o mesmo voo, 35 mil aves. Aqui é um caso que não faz sentido. Eu transferi minhas milhas da Ibéria para Qatar. Lembrando que transferência da Ibéria direto para Qatar não dá, tem que passar pela British, tá bom? E normalmente, quando você transfere para British, tem que ficar estacionado as milhas ali durante 7 dias. Tá bom, gente? Eu te dei um exemplo aqui da Latam e da British, mas funciona com todas as outras companhias aéreas pertences a OneWorld, como a JAL, como a Qantas, se você quer ir para Sydney, tá? Com a Air Maroc, se você quer ir para Marrocos, tá bom? Essa estratégia pode fazer você baratear muito a sua passagem. Então, continua conosco. Na próxima aula, a gente continua dando mais dicas para que você barateie muito a sua passagem aérea. Até a próxima.